A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou comentar a lição número 13, a lição que tem como título A Gloriosa Esperança do Apóstolo. Nós estamos encerrando aí a revista CPAD do quarto trimestre do ano 2021, agora falando da esperança do apóstolo Paulo, que deve ser a esperança de todo o cristão. Este vídeo é o vídeo de destaque da lição, onde eu vou destacar aqui alguns pontos e você pode assistir também o nosso vídeo completo, que é com slide em PowerPoint. Então a gente tem esse conteúdo aí no EBD em Foco, o vídeo de destaque e o vídeo com slide. Você pode acessar tanto no YouTube quanto no site do EBD em Foco. E também já aproveitando aqui para fazer o convite para você acessar o nosso site para o próximo trimestre. Já estamos gravando as aulas, já estamos postando o conteúdo do próximo trimestre. Então, o primeiro trimestre do ano 2022 vai ser muito bom, um tema muito interessante, tanto de adulto quanto de jovens, e você está convidado para participar conosco. Bem, vamos lá. Nessa lição, aqui é abordado dois temas principais. Aí eu vou direto aqui para a lição, e essa aula ela vai ser um pouco até mais rápida, porque aqui eu pretendo mais dar uma visão geral do tema e indicar aqui alguns vídeos que a gente já tem pronto sobre esse tema para você se aprofundar. Porque assim, é um tema bem complexo. Aí você não vai conseguir ministrar, por exemplo, sobre escatologia, que é o que tem aqui nessa lição, tá? Tudo de escatologia nessa aula. Mesmo como ela é dividida em duas partes, então a gente fica até difícil saber o que enfatizar, né? Porque se você olhar a leitura bíblica em classe, a gente tem duas leituras. Eu estou com a revista aqui no computador, por enquanto. Então, a gente tem a leitura de 2 Timóteo 4, de 6 a 8, e a leitura de 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 11. Então, a passagem de Timóteo, ela é tratada no tópico 1 da lição, que a gente vai ver aqui no tópico 1, que fala da consciência de Paulo diante da morte. Tá? E no tópico 2, a gente já vai falar da doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor, que tem a ver com Tessalonicenses. E no tópico 3, vai continuar o tema sobre essa questão da volta do Senhor, mas enfatizando a questão da expectativa de que Jesus pode voltar a qualquer momento. No caso aqui, dos tempos e das estações, que é citado, uma passagem que está em Atos e também está em Tessalonicenses, uma frase em Atos e Tessalonicenses. E, para encerrar, falando dos principais temas do movimento, eu vou colocar assim, de assembleiano, que é sobre o batismo com o Espírito Santo e sobre a volta do Senhor. São temas que nós temos que estudar, enfatizar bastante. Então é assim que a lição é estruturada. Então fica, na verdade, basicamente aí dois temas para nós estudarmos e aprendermos. E saber, a gente tem que saber separar bem esses temas aqui. Bem, vamos lá. O primeiro tema, que é a consciência de Paulo diante da morte, que é a parte de Timóteo, o contexto é o seguinte. Paulo ele está preso em Roma. Aí você pode lembrar das lições, na lição que a gente falou, da prisão de Paulo, que ele foi levado para Roma. Não é essa prisão. Essa prisão de Paulo, que está em Atos dos Apóstolos, que ele termina Atos dos Apóstolos, é uma prisão domiciliar, onde Paulo tem ali muita liberdade de pregar o evangelho. Paulo tem acesso a pessoas, a amigos, escreve cartas. Aquela prisão de Atos é uma prisão, pode-se dizer assim, bem light. É uma prisão que é prisão ainda. Paulo está sendo ali, passa por um julgamento e tudo mais, mas ele tem ele faz uma análise da situação toda e fala que aquilo tudo contribuiu para a pregação do evangelho. Inclusive eu fiz um vídeo sobre isso, explicando sobre isso. Paulo é solto ali. Ele prega o evangelho mais alguns anos após aquela prisão. Então Atos dos Apóstolos encerra ali. Não sabemos o motivo. Alguns deduzem que no caso o escritor, no caso Lucas, morreu, ou sei lá, aconteceu alguma coisa, ele não continuou a história, ele termina ali. Acho que é vontade de Deus. E Paulo ele vai para uma outra prisão. Essa última prisão é aquela prisão que Paulo sofre com Nero. Não está registrado em Atos dos Apóstolos, está implícito, no caso, na carta de Paulo a Timóteo, da segunda carta de Paulo a Timóteo, e tem outros documentos que comprovam isso. No caso, Paulo ele é preso por Nero, porque na época Nero colocou fogo em Roma.
colocou fogo em Roma e depois colocou culpa nos cristãos. Os cristãos foram muito perseguidos, a perseguição foi muito forte nessa época, foi uma época da igreja primitiva que os cristãos mais sofreram, porque eles levaram a culpa do fogo na cidade e eles eram queimados vivos nas ruas, eram colocados como tochas, né, os crentes eram colocados como tochas queimados, foi muito cruel, e Paulo, como um grande líder cristão da época, foi preso né, nesse movimento todo, né, foi preso como sendo um dos principais culpados. Então, Paulo já sabia que ele não ia escapar da morte. Nessa prisão já não era uma prisão domiciliar, já era uma prisão onde Paulo estava ali já numa cela fechada, escura, insalubre. Já foi uma situação bem mais difícil, bem mais complicado. Quando a gente lê 2 Timóteo, a gente percebe que Paulo realmente viu que já estava percebendo que ali era o fim da carreira, e é aí que ele vai, né, dizer que ele está sendo ofertado, né, como sacrifício. É o que está aqui no tópico 1.1, a morte como oferta de sacrifício. Ele fala que ele está sendo oferecido como libação, que era o vinho que era derramado sobre o sacrifício. Ele não é o sacrifício em si. E Paulo ele vai falar que combateu o bom combate, né? 2 Timóteo 4,7, uma passagem muito conhecida. Combati o bom combate, guardei a fé. Então Paulo, ele sabia que diante de tudo que ele passou, ele fez o que ele foi chamado, o chamado dele, lá desde quando se converteu. Ele sabia que ele ia passar por vários sofrimentos, mas ele foi fiel a Cristo, ele pregou o evangelho, ele cumpriu o seu chamado. Isso aqui vale a gente destacar bem isso aqui, porque Paulo, ele, do ponto de vista humano ou do ponto de vista da teologia da libertação, né, que nem é teologia direito, o ministério de Paulo foi um fracasso, porque Paulo termina a vida, né, ali numa prisão, morre, né, segundo a tradição, ele teve, né, sua cabeça cortada, enfim, o ministério de Paulo poderia ter sido classificado como um fracasso na visão de, né, alguns profetas modernos aí, alguns apóstolos modernos que andam de jatinho e tudo mais, tá? Para eles isso é o sucesso, né? Mas para Paulo não. Paulo ele tinha um outro entendimento. A visão de Paulo era espiritual. Então Paulo ele tem essa consciência de que ele cumpriu o seu chamado, guardou a fé, né, pregou o evangelho, passou por tudo aquilo, mas ele tinha uma esperança, né? Paulo sabia que a vida não se resumia a estar aqui, né, nessa terra e acabou a terra, e acabou aqui na terra e ponto final. Não, né? Paulo fala que desejava partir, estar com Cristo, porque era incomparavelmente melhor. Filipenses 1:23. Ele vai falar disso aí. Em 1 Coríntios 15:58, ele fala que o nosso trabalho não é vão no Senhor, então ele está trabalhando. E, né, que tem uma coroa de justiça guardada para cada crente, ali 2 Timóteo 4:8. Então, assim, Paulo ele vai trazer esperança, né, no caso, para todos os cristãos nesse sentido, que mesmo diante de perseguição, diante de sofrimento, diante de tudo, a gente tem algo guardado para nós na eternidade. O que a gente precisa ter um pouco de cuidado aqui nessa questão? Muitas vezes, a gente quando vai, né, pregar o evangelho, falar de Jesus para as pessoas, e principalmente em bairros mais pobres, a gente sempre tende a falar para aquela pessoa o seguinte: olha, aqui nessa terra é sofrimento, mas um dia você vai estar na eternidade. E muitas vezes as pessoas elas perdem a completa esperança de uma vida melhor aqui nessa terra, pensando nessa questão da eternidade. A ênfase na eternidade, ela é muito boa, mas ela não pode fazer nós perdermos a conexão com a nossa realidade. Paulo, ele estava sofrendo perseguição e tudo mais, mas tudo isso era em nome do Senhor por causa do evangelho, porque ele tinha um chamado específico, e naquele chamado específico, naquele contexto histórico, ele estava submetido a um sofrimento muito grande, perseguições, e ele sabia que aquilo ele tinha que passar. Mas isso não significa que todo crente tem que passar por ter esse tipo de problema, tá? Não é regra. Alguém pode até falar assim: se você é crente, muitos pregadores falam isso, você é crente, você não sofre perseguição, você não é crente de verdade. Eu não sei não, eu tenho minhas dúvidas sobre isso. A gente tem que ver que o que é perseguição, que muda do ponto de vista de um para outro, muda do contexto, de um contexto para outro. Então não significa que todo crente obrigatoriamente tem que passar por perseguição. E também não significa que o fato da pessoa viver na pobreza, na miséria, no sofrimento, aquilo ali é algo que ela tem que se conformar.
que ela não tem que lutar para melhorar, para ter uma vida melhor aqui nessa terra. Tá? Tem muita gente que fala assim, não, tem que ser ruim mesmo, a gente tem que viver no sofrimento. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo assim que, do ponto de vista divino, o ideal é que todos nós tivéssemos uma vida boa, todos nós tivéssemos uma vida digna aqui nessa terra. Uma vida digna. Infelizmente, por causa do pecado, por causa de vários fatores, a gente vê sofrimento, vê muita desgraça acontecendo, mas a gente não pode tomar isso como um padrão, né? O padrão é o padrão de sofrimento. O ideal é que não acontecesse o sofrimento, mas ele acaba acontecendo. Então, uma vez que ele acontece, a gente tem que, né, entender que Deus tem algo muito melhor para nós, mas não devemos tomar o sofrimento como algo, né, que deve ser o padrão obrigatoriamente. E se a pessoa está sofrendo não por causa da perseguição de Cristo, mas porque as circunstâncias da vida levou ela a sofrer, não significa que ela não deve lutar para melhorar aquilo ali. Ela deve sim lutar para melhorar. A gente só estou tentando trazer aqui um equilíbrio, para a gente não enfatizar muito essa questão de que temos que sofrer, é obrigatório sofrer, tem que viver na miséria, tem que viver no sofrimento. Não penso dessa forma. Eu penso que Deus quer o melhor para os seus filhos, e o sofrimento e a perseguição por causa de Cristo, por causa do nome de Cristo, é algo que nós devemos entender que vai ter sim. Perdão, minha garganta está ruim, que eu gravei muitos vídeos esses dias. Que vai ter sim uma recompensa no final. No fim das contas, nós teremos uma recompensa. Então, a gente tentar trazer esse equilíbrio. E aí, quando a gente fala dessa questão, né, da vida futura, de estar com Cristo, de partir, estar com Cristo, né, a gente vai ter que falar da volta de Jesus, no caso, que é uma doutrina principal da igreja. Uma igreja cristã de verdade, ela vai falar que Jesus vai voltar. Ela tem que falar que Jesus vai voltar. É uma esperança que nós temos. E é isso que Paulo trata em 1 Tessalonicenses, que ele vai falar ali da vinda de Jesus. A gente entra num tema aqui que é bem complexo, que não dá para tratar nessa aula especificamente, né, de detalhes desse tema. Então eu vou recomendar para você, né, os vídeos do EBD em Foco que a gente tem sobre escatologia, onde a gente vai falar do arrebatamento da igreja. Então a gente tem dentro do site ebdenfoco.com conteúdo de escatologia, que é o conteúdo em vídeo que está liberado para você acessar. Temos os slides também para quem é assinante, mas para quem, no caso, quer conhecer o conteúdo em si, pode acessar lá o nosso conteúdo de escatologia. Temos também no nosso canal do YouTube. Temos o nosso livro sobre escatologia, né, o fim dos tempos, esse livro aqui, publicado pela editora Santorini, que nós temos aqui 13 lições, né, no caso, 13 capítulos falando da escatologia dispensacionalista, vamos colocar assim. A gente toca de forma geral sobre escolas escatológicas, mas a gente entra especificamente na visão da Assembleia de Deus, que é a escatologia dispensacionalista, ou que o pessoal costuma chamar de pré-milenismo, pré-tribulacionista. Por quê? Porque a Assembleia de Deus ela acredita que Jesus volta antes do milênio e antes da grande tribulação. Então a gente tem uma sequência de eventos que a igreja, no caso, ela é retirada antes da grande tribulação. Aí tem a grande tribulação, onde o anticristo se manifesta, e depois tem a vinda de Jesus em glória, depois inaugura o milênio, e depois do milênio tem o fim de todas as coisas, o juízo final, e aí depois novos céus e nova terra, Nova Jerusalém. Então a sequência é essa, a gente segue essa sequência nesse livro, e eu penso que essa aula em si, ela não dá espaço, não tem como a gente abordar, né, sobre as outras visões. Se você quer se aprofundar nas outras visões, tem esse outro livro que pode te ajudar muito, que é do Miller de Erickson, Escatologia, a polêmica em torno do milênio. Este livro é excelente, porque ele vai apresentar o amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo histórico, pré-milenismo dispensacionalista. Vai falar de pré-tribulacionismo, mid-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, enfim, é bem completo esse livro. Ele não defende nenhuma visão específica, ele apresenta os pontos fortes e os pontos fracos de cada visão. Eu acho que o Miller de Erickson ele é pré-milenista histórico, de acordo com a teologia sistemática dele, ele tende mais por esse lado, mas neste livro ele procura ficar neutro e apresentar o ponto forte e ponto fraco de cada um. Então, se você quiser estudar mais a fundo esse tema, esse livro é um livro que eu recomendo. Qual a abordagem que a gente tem na revista e qual é a abordagem
do nosso livro aqui publicado pelo EBD em Foco, né, no caso esse aqui, O Fim dos Tempos, né, e qual é a abordagem da Assembleia de Deus? É o pré-milenismo pré-tribulacionista ou pré-milenismo dispensacionalista. A gente entende que Deus ele vai retirar a igreja durante o período da grande tribulação. Então, esse período de grande tribulação, a igreja é retirada e ela é levada, no caso, para se encontrar com Cristo nos ares. Então, o arrebatamento é um acontecimento que a igreja espera, tá? Existe essa expectativa. A gente vai, no caso, para Tessalonicenses, eu tinha deixado marcado aqui, mas eu acho que já desmarcou. Mas é o nosso texto que está na revista, né? 1 Tessalonicenses, aí capítulo 4 e capítulo 5, né? Paulo vai tratar desse tema. Né? E ele vai falar assim, não queremos, porém, irmãos, 4:3, né? Não querem, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, né? Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Então aqui ele coloca aqui que aqueles que não têm esperança, eles vivem uma tristeza muito grande, porque naquela época muitos não acreditavam na questão da ressurreição. Existia o gnosticismo, mesmo que fosse não o gnosticismo na sua forma mais elaborada, mas alguns princípios gnósticos de que a matéria é má, a carne é ruim, então o espírito tem que se libertar da matéria. Então a ressurreição, o corpo ressuscitar, a matéria voltar a existir, isso seria contraditório para eles. Então eles não acreditavam na ressurreição. Então muitos, né, Paulo está falando desses aí, que não tem mais esperança. Mas nós temos sim essa esperança, e Paulo vai reforçar essa esperança, né? E aí ele vai falar assim no versículo 16, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então essa passagem aqui diz que nós seremos arrebatados e os mortos ressuscitarão. Essa passagem, junto com a passagem de Mateus 24, interpretando ali de uma forma específica, junto com mais algumas passagens de Apocalipse, a gente conclui que a igreja ela é retirada antes da grande tribulação. A grande tribulação, Deus trata com Israel, e depois da grande tribulação tem a vinda de Jesus em glória, onde vai ter ali a inauguração do milênio. Então, essas são as duas fases do arrebatamento, da vinda de Jesus. Alguns falam duas fases, outros falam que são coisas distintas. Mas, de certa forma, a gente acredita no arrebatamento e também depois na vinda de Jesus em glória. Durante esse período tem a grande tribulação, onde o anticristo se manifesta. Essas visões, elas são, no caso, essa visão especificamente, ela não é simples. Tá? A visão da Assembleia de Deus, do arrebatamento da igreja, ela não é simples, ela é uma das mais complexas que existe. Ela envolve um entendimento do dispensacionalismo, porque o dispensacionalista tem várias características, e uma delas é a distinção entre igreja e Israel. No caso, Deus ainda tem algo a tratar com Israel. E o reino milenar de Cristo, no caso o milênio, que vai acontecer aqui na Terra, é cumprindo as promessas que tem no Antigo Testamento para Israel. Nós temos a passagem de Apocalipse 20, que fala do milênio, mas temos várias passagens do Antigo Testamento que fala de um período de paz, de um reino de Deus aqui na Terra, um período de paz, onde a nação de Israel vai ser destaque, e esse período nunca aconteceu. E aí isso a gente entende como sendo o quê? O milênio, acontece no milênio. Então, a visão que entende um milênio literal, do meu ponto de vista, é uma visão mais próxima do que a Bíblia diz. Aqueles que negam o milênio literal, como os amilenistas, dizendo eles que nós já estamos no milênio, eles não têm uma base muito forte para isso. Então, os pré-milenistas, eles são aqueles que têm uma base mais forte, que o texto bíblico realmente enfatiza bastante isso. E os dispensacionalistas, eles têm um motivo muito mais forte para o milênio, um argumento muito mais forte, por causa da distinção entre igreja e Israel. No momento atual, não tem distinção, está tudo junto. Mas Deus ainda tem um plano para a nação de Israel e vai se cumprir no milênio. Daí a necessidade de nós crermos nessa questão do milênio. E a questão do pré-tribulacionismo é uma questão um pouco mais polêmica, porque
tem uns que acreditam que a igreja passa pela grande tribulação, são os pós-tribulacionistas. E outros acreditam que a igreja não passa pela grande tribulação, são os pré-tribulacionistas. No caso, somos nós da Assembleia de Deus. Essa visão pré-tribulacionista, ela é uma visão que tem base bíblica, sim. Ela pode ser questionada como qualquer uma outra. Ela pode ter pontos fortes e pontos fracos como qualquer uma outra, mas é uma visão bíblica. Então, eu recomendo você recorrer a outros materiais para se aprofundar no tema. Vou deixar na descrição do vídeo o link para você acessar outros vídeos, o material do EBD em Foco que nós temos sobre esse tema. Nós temos lives, fizemos lives onde foi debatido esse tema. Muito boa live, vou colocar a live aí para você assistir. Tá? Então não vou entrar aqui nesse vídeo em detalhes desse tema por causa do tempo e porque a gente já tem esse material pronto. Então recomendo você acessar esse material que eu vou deixar na descrição do vídeo se você quiser de fato se aprofundar mais nesse tema. E claro, se você quiser ir mais longe, compre o nosso livro ou também, e também o livro do Miller de Erickson, que esses dois livros eles vão te ajudar a se aprofundar. Vou deixar na descrição do vídeo também os dois vídeos. Amém? Então a gente chega aqui no final, só para encerrar, o tópico 3 vai deixar bem claro que o cristão, o crente verdadeiro, ele tem que viver uma vida íntegra e pregar o evangelho íntegro. E o evangelho íntegro fala de salvação, ele fala de batismo do Espírito Santo, fala de volta de Jesus, da volta de Jesus. Tem que falar desses temas, tem que tratar de tudo isso, porque é a vida cristã. Nós temos a esperança na eternidade. E a volta de Jesus é algo que nós nunca devemos perder, a esperança. Tá? Temos que sempre estar na expectativa de Jesus voltar a qualquer momento. Amém? Então encerro aqui essa aula. Agradeço a você que tem acompanhado o EBD em Foco, tem acompanhado os nossos vídeos, comentários, tem acompanhado tudo o que a gente postou sobre as lições. E convido você a continuar conosco para o próximo trimestre. Se Deus quiser, estaremos aqui com muitas novidades. A gente sempre está lançando novidades e agora para o primeiro trimestre de 2022 não será diferente. Tenho certeza que Deus vai abençoar grandemente a equipe do EBD em Foco para continuar oferecendo esse conteúdo e você também será muito abençoado aí, se preparando para ministrar aula de excelência para os seus alunos. A paz do Senhor, até a próxima aula.